já não tem experiência, vai rolar esses papos, entendeu? Ah, com certeza, vai rolar mesmo. O quê? A gente tava falando do João Dória. Collor, entendeu? Collor também é de direita. Não, e vão falar com razão. Vão falar com razão. Porque, assim, É política? experiência política. Mas o Dória sempre foi politicante. Sempre teve envolvido, né? O problema é que ele se intitula de gestor, né? Ah, mas isso daí é política. Hoje em dia, a melhor forma de fazer política, o que mais vende em política, é você demonizar a política. Não é nem só você falar que você não é político, é que você não é da velha política, é que você tá a favor da ética, a favor da moralidade, que você é o diferencial. Que acontecem no PT. É bem isso. E que você luta contra esses criminosos. E assim, você taxar político como criminoso. O Dória vai fazer? Acho que ele vai trabalhar pro Geraldo ser presidente. Geraldo. E na próxima ele. Não, se eu fosse ele, eu também faria isso. Não ia tentar agora, não. A gente estava falando também sobre os candidatos de esquerda, assim, que hoje estão ali em evidência. E a gente entrou em consenso, ó, tá vendo? Eu e a gente entra em consenso às vezes. Nós concordamos que o melhor candidato de esquerda no momento é o Ciro Gomes. É o mais preparado. Eu sinceramente, eu nunca gostei da Marina Silva, porque ontem eu tuitei isso daí pra ela. A Marina faz muito barulho. Eu tuitei isso daí pra ela. Pra mim, não funciona, tem que acabar isso em política, que é demagogia e oportunismo. Então, de um lado, numa hora você tá de um lado, outra hora você tá do outro lado. E sempre nesse discurso aí que eu tava falando, em defesa da ética, da moralidade, da renovação, de blá blá. Eu prefiro um cara que é honesto, no sentido de que diz mesmo o que pensa, xinga quem que ele acha que tem que xingar, sabe? E tem as convicções dele. Por mais que o Ciro também eu vejo que às vezes ele faz esse negócio aí da... Mas ele mesmo tem que começar a caminhar para ele ter a posição dele e ele manter só a posição dele, né? E, na minha opinião, se o Dória... Porque eu tava falando um pouquinho, minha opinião sobre a questão do Dória. Eu acho muito difícil o Dória não se candidatar. Pelo seguinte, mesmo que o Dória fosse o Jesus de todas as causas, no sentido de que ele fosse a pessoa mais competente do mundo, a pessoa mais honesta do mundo, a pessoa mais íntegra e que mais faz valer o que diz, né, as promessas que faz, o ego deve estar mexido, porque ele é a figurinha da vez. Ele é a figurinha dos liberais, ele é a figurinha do mercado. Eu já vi palestra dele na Expo da XP, em que, é campanha eleitoral aquilo ali. O fato dele ter ido lá e receber título de cidadão soteropolitano. Não, assim, na minha visão, ele tá num processo de pré-campanha, né? Lógico que ele pode falar assim, não, vou fazer valer. E eu acho que é o certo. Eu, na minha opinião, se eu fosse ele, eu não metia a cara. Ah, eu também não metia a cara, não. Eu apoiaria o Alckmin, faria o Alckmin ganhar. Eu faria o Alckmin ganhar e depois eu já deixaria claro pro Alckmin. Você não vai se reeleger, você vai me pôr. Até porque você vai me pôr na próxima. Então... E aí depois você pode voltar no outro. Mas no segundo mandato eu entro. A gente tava falando de reforma política, né? Sobre o negócio lá do Distritão. Mas só pra começar, assim, em questão de provocação, uma coisa que eu percebi é que há 3 anos atrás, assim, eu tenho acompanhado política aí faz uns 2 anos, mais ou menos, assim, com mais a fundo, né? E há 2 anos atrás, quase ninguém, aliás, né? Não posso falar ninguém. Quase ninguém defendia o atual sistema de votos, né? Todo mundo falava que era desigual, todo mundo falava que causava distorções, todo mundo falava no efeito tiririca da vida, né? Por quê? Porque o voto proporcional hoje, o seu voto, uma parte ele é encaminhado para a própria pessoa, mas ele, sobretudo, é encaminhado para o partido. Ele vale para o partido também. Então, se você recebe uma determinada quota de votos, se você tem algo superior a isso, o seu voto não é inútil. Ele vai ajudar outras pessoas a se eleger dentro do seu partido. De qualquer forma, o que vai acontecer? Vai começar a briga dos partidos por pessoas. Exatamente. Pessoas de massa. Uhum. Que eles entendam que vai ter votação forte. Então, os partidos vão começar a disputar essas pessoas. É verdade. E aí vai ser aquele negócio, questão de convencimento. Boas propostas, boas não sei o quê, porque também o cara não vai se queimar.
Porque ele vai representar um partido, querendo ou não, ele vai ter a votação dele, mas ele representa o partido. Então, aí, Ismael, eu tava dando uma olhada em alguns estudos que, na verdade, não que o efeito não exista. Existe, isso daí é evidente. Qual que eram os exemplos que você estava até dando? De alguns casos que aconteceu exatamente isso. Foi o caso do Enéas, né? Do Enéas, do Tiririca, da Vanir, daquele que ele é deputado hoje, que foi vereador também, que teve uma votação pesadíssima aqui em São Paulo. Esse ano levou um monte de gente também. O Jean Williams também, né? Foi assim que ele entrou, pela proporção que ele entrou. Lá do Chico, não sei das contas. Chico Maia, né? Uma coisa, sei lá. O Rodrigo Maia, o próprio Rodrigo Maia entrou assim, né? Mas então, segundo esse estudo, é entre 8% a 13% desde 2010, fazendo comparativo, 2010, 2012, 2014, acho que 2016 não está englobado no estudo, mas que é de 8 a 13% das pessoas que foram eleitas dessa forma. Então, aí, até inclusive no estudo tem esse negócio que cabe a provocação. A gente já não está vivendo no distritão? Então, já que o efeito proporcional não está, em tese, tendo um percentual tão relevante assim, ou não? Qual que é o percentual que seria o percentual certo para a proporção? Porque é exatamente isso que você fala. Só que nesse projeto que está sendo proposto, eles estão tirando essa possibilidade de vinculação, até voto vai para o partido, mas eles só vão deixar que o partido coloque pessoas que já têm uma votação mínima de X%. Não vai mais poder ser assim, o partido escolhe, que hoje o partido faz isso, ele escolhe A, B ou C, não importa se o cara teve 10 mil e tem 100 mil no partido, eles vão dar 120 mil para aquele que teve 10 mil, fica com 130 e ele entra. E o outro que teve 100 mil, ele não é considerado. Porque em tese a vontade do povo era que aquele de 100 mil entrasse, não que teve 10 mil. Isso que o partido jogou 120 mil de voto. Em questão de vontade do povo, eu concordo plenamente. Não mais vontade partidária, sim vontade política a vontade majoritária, né? Votação, né? Exatamente. Que é o que já vale hoje para presidente, por exemplo, né? Exatamente. Então hoje eles querem, essa regra que eles estão querendo mudar para que... Porque hoje acontece isso, porque esse cara mesmo, que é o líder do partido do Tiririca, ele teve votação baixíssima. O Valdemar teve menos de 2 mil votos. Ele teve votação baixíssima. E ele entrou com o excedente do Tiririca e ele pôs mais 2 com ele lá, que eu não sei quem foi. E teve gente do partido dele que teve votação muito mais alta que ele mesmo. Altíssima. Não entrou. Tanto é que um reclamou, um entrou com representação. Que teve acho que mais de 100 mil votos, não pôde entrar. E assim, o pessoal tava falando principalmente que é totalmente contra essa ideia do distritão, diz que o que vai acontecer. Aí eu acho que até de certa forma um juízo de mérito, no sentido de que quando eles verbalizam o que eles pensam, eles sempre verbalizam de uma forma de que logo, se é político, é ladrão. Sempre muito demonizando a classe política. E que assim, é o que eu penso sobre isso daí. Essa é a melhor forma de fazer política, que é você demonizar a política. O pessoal, tanto youtuber que tá ganhando tanto view, fazendo exatamente assim. O Dória entrou na prefeitura exatamente assim. Que inclusive eu não lembro quem que foi, se foi o Fernando Henrique ou foi o Reinaldo Azevedo. Não, porque o Dória, ele, inclusive uma das coisas que o Dória sempre pregou é que ele ia mostrar como gerir a município de São Paulo. Ele falou assim, eu vou fazer uma gestão empresarial, não uma gestão política. Só que ele faz política pura, né? Política pura. Só que ele dá o nome de gestão empresarial. Ele falou assim, eu vou cuidar do município como se fosse uma das minhas empresas. É que na verdade... O município vai ter lucro, resultado, e eu vou conseguir tudo que ninguém conseguiu até hoje. Na verdade, assim, eu acho que o discurso do João Dória pendeu para esse lado justamente pelo que a gente estava conversando, que é a descrença na política. À medida que a descrença da política cresce, o mais popular é você falar que você não é político. Ainda mais na cidade de São Paulo, que é uma cidade liberal, por assim dizer. Ele foi lá pra China, né? Aí eles pediram a doação de 4 mil câmeras, né? E os caras falaram que não iam doar. Que não iam doar as câmeras. Que eles davam um sistema. Aí o secretário de desenvolvimento
Aí ele foi, ele pediu a palavra, ele fez um discurso no qual ele deixou claro que para eles os sistemas pura e simplesmente não serviria para nada, porque sistema já tinha um, podia ser arcaico em relação deles, mas funcionava, e que eles precisavam de câmeras. Ele falou assim, não adianta ele ter uma Ferrari, ele falou assim, eu vou ser sódio de Fusca. Entendi. Ele quis caracterizar, ele fez uma comparação assim, que não adiantava ele ter uma potência de sistema e não ter acessórios, não ter as câmeras para mostrar. Então, assim, o sistema ficaria obsoleto. Uhum. Aí, porque no primeiro momento o presidente lá da empresa lá falou que só ia dar o sistema. Aí, em virtude do discurso que o cara fez, depois o Dória foi e fez o discurso também. E reafirmou em cima da situação. Aí o cara pegou, eles conversaram entre eles lá na hora, aí ele já mudou e já resolveu doar 1000 câmeras. Uhum. E aí uma outra empresa que estava lá participando doou mais 2000. Então ele conseguiu 3000 câmeras para trazer para o Brasil e esse sistema, tudo de graça. Aí esse cara falou assim, de graça? Isso vai ter preço lá na frente. Aí ele falou assim, não, eu estou ofertando para eles um investimento no Autódromo do Interlagos, no AMB, não sei aonde. Ele falou assim, aí eles vão investir, vocês vão investir, vocês têm direito de colocar. Ele falou assim, não, ninguém investe para não ganhar. Isso é verdade. E no final ele se elegeu aqui, né, exatamente com esse discurso de gestão de empresa, né? Mas sabe que é complicado porque, assim, isso é um fato que o pessoal do Poder Executivo até então, muitas vezes eles eram muito... É que nem Grêmio estudantil. É muito bom para ganhar a eleição, mas depois da eleição ninguém sabe fazer porcaria nenhuma porque não tem experiência da área de gestão, por assim dizer. Só que ao mesmo tempo, eu acho que o Dória, ele confundiu, inclusive o Fernando Henrique, e se eu não me engano foi o Fernando Henrique ou foi o Reinaldo Azevedo, falou para ele que o que o Brasil está precisando é de líderes, é pessoa que mostra a cara e fala quem que é. E que isso foge um pouquinho do lado do oportunismo de você falar o que todo mundo quer ouvir. Entendeu? Eu achei interessante essa ponderação. Aí, teve um outro negócio que eu tava pensando. Por exemplo, o que é dito pelos especialistas, principalmente, é que esse negócio do distritão, ele vai favorecer a elite política. Aqueles que já estão hoje... Tem nome, tem status. Já tem nome, já tem status. Mas assim, você quer virar político, aí você vai entrar na política. Aí você vai ter que se vincular a um partido. Então vamos dizer assim, uma coisa é você se vincular a um partido de elite. Outra coisa é você se vincular a um partido pequeno. Porque se você não tem dinheiro, você não vai conseguir se vincular a um partido de elite. Você vai se vincular a um partido pequeno. Esse partido pequeno, que hoje ele aparece por obrigatoriedade da própria lei, ele vai sumir. A tendência dele é ser comido por alguém. Ele vai se juntar, os membros dele passarem para outros, fazer coligações e virar um partido só. A gente vai caminhar para isso mesmo. Para reforçar. Então, a tendência, eu entendo que de 40 partidos vai cair para uns 10. Você entendeu? Eu acho que 10, desses 10, uns 5 fortes e 5 mais ou menos. Os outros vão sumir tudo. De partidos aí que é um absurdo, eu entendo que vai reduzir assim drasticamente. Porque antes eram 2 partidos. Era a Arena e MDB. Que depois virou o PMDB. E depois do PMDB virou o PSDB. Então, eram 2 partidos que tinha. Era direita e esquerda. Aí depois começou a surgir, hoje não tem mais limite, né? Hoje cada hora tem um partido. Eu acho que a gente vai caminhar mais ou menos para isso mesmo. Então você pode ter certeza de uma coisa, esses partidinhos, um monte de partidinho pequeno aí, vai sumindo tudo. Tudo, por quê? Também concordo. Vamos convidar para os partidos mais fortes, mas vamos convidar quem? Aqueles que tem mais nome, que tem mais imagem. Você é um cara que está aparecendo. Então ele fala assim, ó, quer vir pro meu partido? Quer vir pro PMDB? Você quer vir pro PSDB? Você quer vir pro... Aí você vai falar, você vai escolher. Não, eu vou pra cá, vou pra lá. Você vai avaliar também a sua possibilidade de ser eleito, de conseguir a sua... E você vai. E aí o que vai acontecer? Agora, aqueles caras que já são donos do partido, você acha que eles vão sair? Não, isso daí não. Isso é verdade. E aí eles vão ficar dentro, eles vão continuar dando as cartas. Talvez, por exemplo... Eles não vão ser eleitos. Um Renan Calheiros não vai ser eleito, mas ele vai estar ali na gestão do negócio. Ele vai ter um cargo de gestão dentro do partido. Entre aspas, né? Porque eu acho que o Renan Calheiros da vida, ele ainda é eleito. Hã?
eu acho que o Renan Calheiros da vida, ele ainda é eleito. Tranquilamente. Por enquanto, Collor, por aí. Por enquanto que existir a política de cabresto, que o pessoal fala que não tem, mas ela existe fortemente no Norte e Nordeste, por enquanto que existir essa política, eles serão eleitos tranquilamente. Isso é verdade. Porque é muito voto. É muito voto. A região Norte e Nordeste, bicho, acho que o eleitorado de lá, se bobear, come tudo o Sul, Sudeste e mais uma parte dos outros. Mas você sabe que, minha opinião, acho que isso daí vai ser uma tendência que vai ser inevitável, mas que, se bem trabalhada e sair do distritão muito em breve, porque assim, entrar no distritão vai... Mas assim, se muito em breve a gente caminhar mais para algo próximo, na minha opinião, do voto distrital em si, mesmo que exista essa questão da imagem da pessoa, né, dos partidos colocarem como candidatos aquelas figurinhas que eles já sabem mais ou menos que vão se eleger, e com também a questão da democratização da internet, por assim dizer, que facilita muitas pessoas conseguir crescer sua imagem, por assim dizer, eu acho que a tendência vai ser que a gente vai estar mais perto dessas pessoas. E elas mesmas vão ter que ter mais cuidado com a imagem. Porque, no sentido de que, por exemplo, se o cara roubar, se o cara desviar, você que vai estar mais perto. E, no caso do distrital, já falando um pouquinho do distrital, se dividisse tudo em distrito, a pessoa só pudesse se eleger dentro do seu distrito, e com essa proximidade da questão da imagem, vai tender que a gente vai cobrar mais de perto, como já, se eu não me engano, é feito nos Estados Unidos, né? Que é mais ou menos assim, que é mais próximo. Então, porque você pega aquele porra do Sarney, ele quis lançar a filha dele como senador. Então ele não podia ser senador pro Maranhão. Aí ele foi pro Paraíba. Ele foi pro Paraíba, foi daí como senador do Paraíba. Então, mas pra você ver, por quê? Porque ele comanda aquela região. Então eles fazem o que querem. Mano, tentou fazer isso aqui em São Paulo e não conseguiu. Teve uma época que ele saiu daqui de São Paulo, alugou um apartamento em Santo André e ia só pra candidatura pra Eu lembro disso aí. Ele se ferrou porque os caras conseguiram provar que o apartamento não era habitado. Aí caçaram a candidatura dele. Ele alegou na época, se eu não me engano, que é porque ele viajava muito, por isso que ele não ia no apartamento ou alguma coisa assim. Então, mas pra você ver, os políticos, cara, eles sempre querem se dar bem. Então eles sempre procuram uma forma. E na cabeça dele é São Paulo não foi como prefeito, mas pô, Santo André é do lado. E outra, eu tenho interferência. O prefeito de Santo André ele apita em São Paulo. Pessoal, e o que vocês acham da questão do financiamento? Porque agora vai ter o fundo público, né? De 3 bilhões. O que vocês acham disso daí? Vocês veem com maus olhos ou com bons olhos? Porque eu vi opiniões distintas a respeito. Alguns acham que o fato de ser um fundo público, tá usando o nosso dinheiro, coisa desse tipo, e que isso seria prejudicial e que não é um valor exacerbado até em questão da crise. Eu acho que seria viável desde que tivesse um puta de um controle em cima da utilização desse dinheiro, entendeu? Agora, que é o problema, que não tem controle. Entendeu? Porque o problema dos controles é o quê? É a prestação de conta, que é muito superficial, é muito vagabunda. Então, vamos dizer assim, se os caras falam assim, vai ser dessa forma, mas vai ter um controle rígido, onde vai estar aparecendo com transparência tudo que cada fulaninho vai estar gastando e no que, aí beleza. Mas vocês querem... A partir do momento que não tem controle, vira caixa preta. Então, mas você quer ver um contra-argumento que eu ouvi que eu achei interessante, que é o seguinte, a gente tinha antes um modelo, que era o modelo do financiamento empresarial, que o STF acabou com isso daí, e que era, na minha opinião, era mais com o intuito da moralidade, né? Porque olha, na minha opinião, a raiz do argumento é sempre assim, se é uma empresa, ela não vota diretamente. Então, o interesse dela não é o interesse de um eleitor que está votando por ideologia. Ela tem algum outro interesse obscuro nisso daí. E eu acho que não deixa de ser verdade. Mas desde que esse interesse, de certa forma, beneficiasse o público, eu não veria problema nisso. O problema é que não era bem assim que funcionava, né? As empresas apoiavam todo mundo para na hora que o cara entrasse... Conseguia o benefício disso e daquilo, né? Só que é o seguinte... À medida que o STF tomou a decisão de parar com o financiamento empresarial, se criou um problema do seguinte, porque as campanhas são muito caras.
Muito caras. Isso independente se a gente querer, se a gente gosta, se a gente não gosta. Aí o que aconteceu em 2016? Isso vai vir agora para 2018, que o TSE ainda tá apurando, né? Mas a entrada de dinheiro do crime e da influência do crime, até porque o crime tem ideologia hoje em dia. A gente tem facções criminosas que têm a ideologia política e estrutura política. E tem muito político envolvido. Então, o caminho foi que entrou dinheiro do crime. Porque o povo em si, assim, que não for militante, ele não vai fazer doação por ideologia. Você parte para os bairros, tá? Você parte para os bairros aí, você vê os vereadores. Os vereadores, onde que eles vão? Eles vão nas bocas. Eles vão nos vagabundos mesmo e falam pro cara, você vai entrar com quanto na minha campanha? Entendeu? Os caras falam, você entrar com tanto. Isso é uma realidade. Você vai ter que melhorar a bagaça aqui, você vai ter que fazer a polícia sair daqui, você vai ter que... Entendeu? Então os caras fazem negociações. Qual que foi foi prefeito, não foi? Que foi eleito do Emboimirim? Do Emboimirim? Do Imbu. Imbu, não foi? Do Imbu. Que ele foi preso em flagrante, uma coisa assim. Eu sei que foi preso, né? E agora ele é prefeito, ele continua prefeito, não continua? Ele recuperou o mandato. Ele recuperou o mandato, né? Ele não pode assumir, ele foi eleito e não pode assumir. Então, assim, o contra-argumento que eu ia falar, né, das pessoas... Ele ser julgado, mas for julgado ele pode perder muito. É que é o seguinte, lógico que tem essa questão vai estar nosso dinheiro público ali, com um orçamento, mas se tem um orçamento previsto, que a gente sabe qual que é o orçamento, quando tiver dinheiro de fora, você não concorda que vai ser mais fácil para policiar? Você vai saber as distorções? Sim, com certeza. Porque a partir do momento que acabou com esse negócio da doação livre, a roubo das empresas, da iniciativa privada, então com isso eles vão travar um caminho. Então vamos dizer assim, o cara hoje, ou ele vai entrar com recurso próprio, ele vai ter que justificar, ou ele vai ter que pegar dinheiro emprestado na pessoa física dele, declarar na pessoa física dele e depois pôr na política. Então, o João Dória. Quem emprestou, tudo vai ter que ter justificativa. Então o cara hoje vai ficar mais exposto. Então, eu também acho que vai ficar mais exposto. E aí se o cara fizer merda... Então eu pensei sobre isso daí também. É interessante. O debate é interessante. Um empréstimo, sei lá, do presidente do Odebrecht. $1 milhão. Tá aparecendo não, bagulho. É mais fácil você cercar. Eu também estava pensando sobre isso daí. É um debate que vai seguir aí. Ele fica tão exposto que ele pode ser caçado antes da eleição. Agora, sabe o que eu acho que também tinha que ter? Eu sempre pensei sobre isso daí. Isso é porque também a gente nunca policiou muito e vai mudar um pouquinho. Todo mundo está muito descrente sobre as eleições de 2018, mas ou a gente vai caminhar para uma série de merda, ou a gente vai caminhar para um futuro mais responsável, por assim dizer. Nós vamos ver no momento que for oficializadas as candidaturas. Exatamente. Sabe por que isso, mano? Porque, assim, lógico que vai ter os pistoleiros nesse sentido. Acho que as pessoas vão policiar mais as propostas inviáveis. Sabe aquele negócio que é totalmente maluco e aí a pessoa fala que nem a Dilma fez em 2014? Então, mas o que eu acho, eu quero ver assim, quando sair as candidaturas oficiais, eu quero ver se os órgãos judiciais, se eles vão realmente acatar aquele negócio da lei que a ficha suja não pode concorrer, ou vão abrir um monte de liminar deixando o cara concorrer. Entendeu? Aí nós vamos ver o que vai. Isso é verdade. Porque se essa raça toda aí que está sendo condenada aí tiver tudo concorrendo, significa que tiver liminar judicial. É verdade. E aí você vai entender que realmente não mudou nada. Mas você sabe que eu acho que não vai acabar não acontecendo, porque isso é uma das coisas mais idiotas. Eu tive uma discussão com o vereador uns dias desses daí por causa do negócio assim. Isso, na minha opinião, é uma das coisas mais idiotas que os políticos estão fazendo. Porque eles estão usando esse negócio de demonizar a política para fazer política de uma forma tão exacerbada que eles estão se condenando. Porque eles estão criando, de certa forma, jurisprudências assim, que quando tocar neles, eles não vão conseguir lidar. Então, um desses exemplos aí é eles perseguirem, isso daí vem muito de deputado e senador, esse negócio de perseguir as pessoas, já condenando o cara como bandido porque saiu uma matéria de tal revista. E até os jornalistas também pegando alguma informação da polícia ou do Ministério Público e já transformando numa condenação judicial, praticamente. Então, eu acho que assim, o efeito
tá caminhando para algo tão antipolítica que aí eles não vão conseguir fazer isso daí. Eles não vão conseguir eliminar porque o pessoal do judiciário não vai aceitar porque tá contra a política. Isso é o que eu espero. Isso é o que eu espero. Vamos ver na prática. Vamos ver na prática.